Olá, está começando o Jornal da Câmara com um resumo dos principais fatos do Poder Legislativo de Guarulhos. Câmara e Prefeitura realizam série de audiências públicas da LOA, Lei Orçamentária Anual para 2026. Comissão de Meio Ambiente aprova projeto de criação da Reserva Indígena Filhos desta Terra. Câmara instaura comissão de inquérito para investigar loteamento clandestino no bairro do Micail. Projeto que prevê compensar ou isentar moradores de Guarulhos do pagamento do pedágio Free Flow na Dutra recebe aval de comissão. É o que você confere a partir de agora. Foi realizada durante o mês de novembro a série de audiências públicas da LOA, Lei Orçamentária Anual para 2026. Ainda neste ano, também será apresentado o Plano Plurianual para o período 2026 a 2029. A primeira audiência da LOA, realizada dia 17, tratou do orçamento da Câmara Municipal de Guarulhos. Em 2026, o orçamento previsto para a Câmara Municipal de Guarulhos é de R$ 228 milhões. Esse dado foi apresentado pelo coordenador de planejamento do Legislativo, José Adriano Zago de Castro, na audiência pública da LOA, Lei Orçamentária Anual para 2026, no dia 17 de novembro. Os trabalhos foram comandados pelo vereador Leandro Dourado, do PMB, que preside a Comissão Especial do Orçamento. A previsão orçamentária da Câmara corresponde a 4,5% do que a Prefeitura prevê arrecadar com tributos no próximo ano. A maior parte é destinada à folha de pagamento, 50% ao pessoal ativo e pouco mais de 14% aos inativos. A soma de ambos totaliza R$ 146 milhões, ou seja, 64,2% do orçamento. Isso deixa o Legislativo abaixo do limite constitucional de 70%. A Casa de Leis deve aplicar R$ 21.600.000 em serviços. Isso inclui uma das novidades para 2026, a implementação de inteligência artificial, como explica o gestor de planejamento e finanças do Legislativo, Roberto Trota. Como a inteligência artificial é uma novidade, todo mundo está aprendendo, está tentando entender melhor. Mas, assim, pelos estudos que a gente fez, acompanhamento dos funcionários, isso eu acho que vai ser muito proveitoso para que a agilidade no processo administrativo com relação a recursos humanos, certidões, implementação de portarias, tudo isso vai ser aplicado com a inteligência. E também nos processos legislativos. E para o público, para os eleitores, consulta, pesquisa sobre leis aprovadas. Então, assim, estamos pensando nisso. A outra novidade para o próximo ano é a realização de um concurso público com 39 vagas. 20 deverão ser destinadas a cargos que exigem ensino médio e 19 a cargos de ensino superior. Já existe um procedimento administrativo para a contratação de uma fundação, para a aplicação das provas e para o concurso. A princípio são 39 vagas administrativas, na sua grande maioria, e algumas na área de TI. A previsão é que no início do ano a gente já esteja divulgando o edital. Essa é a previsão do primeiro trimestre. A Secretaria de Educação informou em audiência da Lei Orçamentária Anual da pasta que reajustou o orçamento de acordo com a inflação para 2026 e criou um programa específico para a inclusão de pessoas com deficiência. No último dia 17, a Secretaria Municipal de Educação expôs a previsão orçamentária para 2026, além do Plano Plurianual 2026 a 2029, em audiência pública realizada na Câmara. A pasta estima um orçamento de R$ 1.789 milhões para o próximo ano. O valor supera em 7,62% o orçamento de 2025. O crescimento é baseado em índices inflacionários, como explica Cíntia dos Reis Tavares, diretora do Departamento de Gestão Orçamentária e Financeira da Secretaria de Educação. Há uma diferença do orçamento de 2025 para o orçamento de 2006, para o valor orçado, e ela é refletida pelos índices da economia mesmo, né? Que é o IPCA,
é o PIB, e é um crescimento, e ele cresce de um ano para o outro, é natural esse crescimento. Claro que são valores estimados, e se houver, né, o que a gente chama dentro do exercício de excesso de arrecadação, o que é o excesso de arrecadação? Eu orcei menos do que eu vou receber, a gente consegue também fazer essa correção. Então a gente está trabalhando com números bem reais neste momento, para o próximo orçamento, né? A distribuição orçamentária foi organizada em programas focados na faixa etária e tipo de público. A Secretaria projeta 817 milhões para o programa destinado a crianças de 6 a 10 anos e aproximadamente 717 milhões para o programa de crianças de 6 meses a 5 anos de idade. Na sequência, vem o apoio complementar à educação básica, que inclui transporte, uniforme e alimentação escolar, com um pouco mais de 144 milhões de reais. O programa de educação de jovens e adultos ficou com 43 milhões e meio. Neste ano, os recursos destinados à educação de pessoas com deficiência foram organizados em um programa à parte, com mais de 67 milhões de reais. Esse valor inclui a construção de um centro de referência ao autismo. A construção do Centro do Autista tem previsão de se iniciar em 2026, há previsão orçamentária para o início dessas obras. E o orçamento desse ano ele veio um pouquinho diferente dos anteriores, por uma questão também do programa de governo do prefeito Lucas, que enfatizou muito o atendimento às crianças, né, com deficiência, optou-se por criar um programa e dar um destaque para ele em nosso orçamento. Então foi criado um programa voltado, né, para o atendimento dos alunos com deficiência. Entre os temas questionados pelos parlamentares estão a contratação de professores eventuais e o percentual de compras de alimentos da agricultura familiar. Sobre esse último assunto, o Cinti explicou que no próximo ano, as compras de produtos da agricultura familiar passarão de 30% a 45% do valor orçado, chegando a 8,5 milhões de reais. Também foi questionada a ausência de indicadores de desempenho educacional de 2025 para compreender as metas projetadas para os próximos 4 anos. O STAP, Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública Municipal de Guarulhos, reivindicou a equivalência do salário inicial do magistério ao piso salarial nacional da educação básica. Encarregada de apresentar a estimativa de orçamento para o município em 2026 e as projeções para os próximos anos, a Secretaria de Finanças realizou a audiência da LOA no último dia 18. Em audiência pública no dia 18 de novembro, a Secretaria de Finanças apresentou aos vereadores dados da LOA, Lei Orçamentária Anual de 2026, e do Plano Plurianual para o período 2026 a 2029. 7,785 bilhões de reais é o orçamento estimado para Guarulhos no próximo ano. Esse valor reflete um aumento de pouco mais de 12,5% em relação ao orçamento que havia sido projetado na LOA 2025. O diretor do Departamento de Gestão Orçamentária da pasta, Guilherme Costa Moreira, apontou que há expectativa de melhoria na arrecadação para o próximo ano. A gente está comparando com 2025, que é um orçamento que foi montado bastante conservador por ser um orçamento de mudança de gestão. E aí vem 2026 com um orçamento que já com muito reflexo de todas aquelas mudanças nas leis tributárias, que aconteceram lá, aprovadas lá em julho aqui na Câmara, alterou a lei do ISS, alterou da contribuição de iluminação, alterou a lei de IPTU, alterou diversas leis. Então isso vai impactar na Receita Municipal, por isso a gente espera esse crescimento acima da inflação. A inflação está estimada em 4,5% mais ou menos, então toda a diferença disso é reflexo desse esforço de arrecadar mais, principalmente nas receitas próprias, ISS e IPTU. Se espera que o município arrecade 1 bilhão e 400 milhões de ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, e 775 milhões de IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. Um dado que chamou a atenção dos vereadores foi o aumento da dívida consolidada do município motivada por precatórios.
Segundo as estimativas, as dívidas em precatórios devem passar de pouco mais de 1 bilhão e 100 milhões em 2025 para 2 bilhões e 900 milhões em 2026. Mas esse valor pode diminuir por meio de acordos e recursos judiciais. Recentemente entraram 2 precatórios muito grandes que foram que deram essa deformação enorme no precatório, que é o processo dos ônibus, daquele pedido deles de reequilíbrio do contrato deles desde o início do contrato lá em 2010, feito via Câmara Arbitral, que a decisão tem força de decisão judicial, que fecharam ali em torno de 650 milhões devidos pela Prefeitura às empresas de ônibus. No entanto, o secretário de Finanças, Ibrahim, numa ação popular em nome dele, questionou todo o procedimento arbitral, fez uma denúncia ao Ministério Público e as próprias empresas de ônibus aceitaram rediscutir. O outro é o processo da Ságua, que foi uma prestadora de serviço lá do SAAI. Eles tinham um contrato que não foi cumprido. A empresa pede indenização para a prefeitura alega que esse contrato era ilegal na origem, então não deveria nada. Então, por mais que hoje já tenha uma sentença, esteja sendo discutido, o Tribunal de Contas já decidiu favoravelmente ao município. Esse contrato é irregular na origem, então o município também pretende recorrer desse precatório. E aí esse número voltaria para o próximo ao atual de 1,1 bi. Quanto às despesas, o município deve dispor de mais de 2 bilhões e 800 milhões de reais em folha de pagamento e encargos sociais, o que corresponde a 40% do orçamento. Quanto ao plano plurianual, que é um planejamento do governo com diretrizes e metas para os próximos 4 anos, a expectativa é de que o orçamento ultrapasse os 8 bilhões e 400 milhões em 2028. No mesmo dia, a Secretaria da Casa Civil divulgou as previsões orçamentárias e os programas de governo de todos os setores da administração. A Comissão Especial do Orçamento do Legislativo realizou mais uma audiência pública para apresentação da Lei Orçamentária Anual de 2026 e do Plano Plurianual. No dia 18 de novembro, a Secretaria da Casa Civil detalhou as previsões de receita e despesa, além dos principais programas de governo e metas de todas as pastas da administração, com exceção de saúde, educação e finanças, que têm audiências próprias. O diretor de Gestão Orçamentária, Guilherme Moreira, comentou as mudanças na estrutura administrativa realizadas pela atual gestão e explicou o crescimento da Secretaria do Verde, que tem previsão orçamentária de R$ 191 milhões de reais. Deixa de ser um nome genérico de Secretaria do Meio Ambiente e passa a ser uma secretaria que fala de verde, clima, mudanças ambientais, então vem com uma proposta muito mais moderna em enfrentamento a mudanças climáticas, absorve o que antigamente era a Secretaria de Serviços Públicos, vira agora a Subsecretaria de Gestão de Resíduos. E a Secretaria de Gestão de Resíduos tem contratos que são bastante caros. O contrato de coleta de lixo é um contrato caro, de tratamento de transporte de chorume. Então tudo isso faz com que aumente esse orçamento. O que antes víamos lá em serviços públicos, agora vemos também dentro do verde. Isso sem falar nos departamentos de proteção animal, no zoológico, tudo isso que se mantém lá. Então é uma secretaria que vem com uma proposta muito maior, muito mais ousada, bastante com a cara do governo, e para fazer frente a isso, bastante mais recursos do que tinha no passado. O governo municipal também destacou que as ações e os programas apresentados são norteados pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, adotados pela ONU. E as metas das ODS não tem ali nada que seja absurdo, nada que fuja ao que é óbvio e trivial, do que a gente deveria de fato ter como princípios na nossa gestão. Então é muito interessante trazer essas metas para o nosso dia a dia, porque atingindo elas a gente traz também como consequência natural bem-estar para a população. Ainda durante a audiência, a representante da OAB Guarulhos questionou a Prefeitura sobre os recursos da cultura, que estariam abaixo da meta de 1,5% do orçamento total, estabelecida pelo Plano Municipal de Cultura. Segundo o secretário executivo da Casa Civil, Alex Viterali, há interesse do governo em investir na pasta, mas os valores dependem de disponibilidade financeira. Ele ressaltou ainda que o orçamento da cultura passou de R$ 6 milhões para R$ 14 milhões previstos para o próximo ano.
A Secretaria da Saúde foi a última a realizar a audiência da LOA. Veja os detalhes do que foi apresentado. Na última audiência pública, antes da confecção da peça orçamentária para 2026 e da definição do plano plurianual para os próximos 4 anos, a Secretaria da Saúde expôs os números da pasta. As informações foram passadas pelo diretor do Departamento Financeiro, Wonderson Moreno, no plenário da Câmara Municipal, no último dia 24, com transmissão da TV Câmara Guarulhos e das redes sociais oficiais da Casa. Após a apresentação, o secretário Márcio Chaves Pires respondeu a questionamentos de vereadores e do público presente, esmiuçando detalhes da área que mais recebe verbas orçamentárias. Contando também com recursos estaduais e federais, o Orçamento Municipal da Saúde previsto para 2026 beira R$1,5 bilhão de reais. Segundo o secretário, a prioridade é melhorar a estrutura como um todo, principalmente na urgência e na atenção básica. A grande prioridade é adequar as nossas unidades de saúde em condições mais satisfatórias, garantir melhoria das condições de trabalho para os nossos profissionais e garantir um maior conforto para os nossos cidadãos. Então, reforma das unidades, ampliação de serviços, especialmente no que diz respeito à questão de especialidades, esses são os grandes desafios em termos de investimentos para a Secretaria de Saúde de Guarulhos. No entanto, a apresentação expôs um montante menor destinado a investimentos para o ano que vem, de R$28 milhões em 2025 para R$15 milhões em 2026. Mas o secretário tranquilizou a população e explicou que o valor vai aumentar. 2026, os números apresentados na proposta orçamentária referem-se aos gastos do Tesouro Municipal. Mas só para você ter uma ideia, nós colocamos lá 12 milhões, nós já temos previsto de transferências do PAC do governo federal algo em torno de 45 milhões, tá certo? E do governo do estado também há uma série de emendas parlamentares que estão sendo apresentadas, algumas com características de investimentos. Então esse número ele subirá muito durante a execução do ano de 2026. Márcio Chaves ainda destacou que diversas unidades de saúde passam por reformas e que o objetivo é implantar programas voltados à oncologia e à neurocirurgia. Nós estamos com um conjunto de inaugurações em torno de 15 unidades reformadas em condições melhores daquelas que nós temos hoje, além da questão, por exemplo, dos 2 hospitais que a gente está fazendo reformas para poder ampliar leitos, melhorar a assistência e qualificar, sobretudo, o atendimento. Acho que você ouviu falar das questões estruturantes. Nós queremos implantar programas voltados à questão do tratamento oncológico, à questão dos atendimentos que exigem intervenção de neurocirurgia, né? As questões ortopédicas, que muitos cidadãos, infelizmente, sofrem com a questão, por exemplo, de OPMS. Então, tudo isso está colocado no nosso horizonte como as grandes mudanças que se espera no decorrer dos próximos 3 anos. Em reunião dia 17 de novembro, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu 8 pareceres favoráveis. Um dos destaques é o projeto que concede isenção escalonada de IPTU a aposentados, pensionistas e beneficiários da LOAS. A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa se reuniu na segunda-feira, dia 17. 8 itens receberam pareceres favoráveis. Entre os destaques está um projeto da Prefeitura que concede isenção escalonada de IPTU a aposentados, pensionistas e beneficiários da LOAS. Atualmente, esse grupo recebe isenção total desde que a renda individual não ultrapasse 5 salários mínimos. Com a mudança, o benefício concedido passaria a ser proporcional à renda familiar. Com isso, famílias que recebem até 2 salários mínimos teriam isenção total do imposto. Aquelas que recebem de 2 a 4 salários mínimos teriam 50% de isenção. E beneficiários que recebam até 5 salários mínimos teriam 30% de desconto. Presidente da comissão, o Dr. Laércio Sandes, do União Brasil, explicou o parecer favorável da Comissão de Justiça. A atual gestão verificou que a isenção para quem usufrui de 5 salários mínimos está um pouco fora do contexto local, de forma que foi-se criado na proposta um escalonamento. Para quem ganha até 2 salários mínimos terá isenção plena
e a determinar o valor médio do imóvel. Então, se você hoje dispõe de um imóvel que tem o valor venal, por exemplo, acima de R$500 mil, dando aqui sempre como exemplo, ficará fora da isenção. Me parece que a proposta é fazer justiça tributária, é o que muito tem se falado. Esta comissão se reuniu, a Comissão de Constituição e Justiça, e dentro do princípio da constitucionalidade, da legalidade, verificou-se que o projeto é perfeito e é possível ser aprovado, de forma que demos parecer favorável, e logicamente que o plenário da Câmara, quando se reunir, os 34 vereadores decidirão pelo acolhimento ou não da proposta. Além disso, também recebeu parecer favorável da comissão uma proposta da Prefeitura para a criação do marco regulatório do setor de apostas no município, que estabelece cobrança de imposto sobre serviços nessa atividade. Ainda durante a reunião, um item que proíbe despesas públicas que incentivem invasões de propriedades recebeu parecer contrário. Já um item que cria o programa de valorização dos protetores de animais foi arquivado. No geral, as propostas apresentavam vício de iniciativa e extrapolavam as atribuições parlamentares. O projeto sobre isenção de IPTU a aposentados e pensionistas também recebeu parecer favorável da Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Direitos Humanos analisou 2 projetos de lei em reunião dia 17. Ambos receberam parecer favorável. Uma das propostas da Prefeitura reformula as regras para a concessão da isenção de IPTU a aposentados, pensionistas e beneficiários da LOAS de Guarulhos. Presidente da comissão, o vereador Lamé, do PCdoB, explicou o parecer favorável. Quem ganha até 2 salários mínimos, que hoje é o equivalente um pouco mais de R$3.600, mais ou menos, esse fica 100% isento de pagar IPTU. Quem recebe o LOAS também é 100%, porque é um salário mínimo, né? Quem recebe de 2 a 4 salários mínimos, esse terá isenção de 50% no IPTU, ou seja, um desconto de 50%. E de 4 para 5, 30% de desconto. Então, quem é o mais rico, ele vai contribuir mais com o município. E quem é menos afortunado, não vai pagar IPTU. É uma questão de justiça social, de responsabilidade fiscal também. A comissão também deliberou favoravelmente um projeto do Executivo que autoriza a isenção de créditos fiscais constituídos em nome da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, a CDHU. Acessibilidade nos terminais e pontos de ônibus da cidade. Um projeto de lei que quer garantir esse direito recebeu apoio da Comissão de Obras do Legislativo. A Comissão de Obras e Serviços Públicos emitiu 3 pareceres favoráveis em reunião realizada dia 17 de novembro. Uma das propostas quer garantir acessibilidade a pessoas com deficiência nos terminais e pontos de ônibus de toda a cidade. O autor da iniciativa é o vereador Biriba, do DC, secretário da comissão. Se você for parar para pensar bem, hoje a cidade de Guarulhos é gigantesca, porém 99% dos pontos não tem acessibilidade. Então, a pessoa com deficiência não consegue acessar e passa por humilhação também, né? Então, a ideia é o que é? É colocar a acessibilidade nos pontos, facilitar com que a pessoa com deficiência possa se locomover até o ponto de ônibus, ser bem atendida, porque é difícil você ter problema de deficiência no nosso corpo e você não ser atendido como é seu de direito. Então, a ideia é que seja na prefeitura, seja sancionado esse projeto de lei e com certeza vai ser aprovado e as empresas vão colocar isso em prática, porque como eu sempre falo, a nossa causa existe e a nossa causa é legítima. Também receberam parecer favorável projeto de Danilo Gomes, do Republicanos, que obriga a instalação de eliminadores de ar na tubulação de abastecimento de água, e projeto de Rafael Acosta, do PSB, e de Danilo Gomes, que cria o Hospital do Funcionário Público Municipal. A proposta de acessibilidade nos terminais e pontos de ônibus também teve o aval da Comissão de Trânsito. A Comissão de Trânsito e Transportes analisou 4 projetos de lei em reunião realizada dia 19 de novembro. 2 itens receberam parecer favorável da comissão. Uma das propostas do vereador Biriba, do DC, quer garantir a acessibilidade a pessoas com deficiência nos terminais e pontos de ônibus de toda a cidade.
Presidente da Comissão Alemão do Transporte do DC justificou o parecer favorável. Demos o parecer favorável porque a gente entende que todos têm o direito de ir e vir iguais, né? E aí, principalmente o pessoal que tem deficiência visual, eles têm muita dificuldade nas travessias, né? Atravessar em frente a hospitais, UPAs, UBS, e ali o semáforo com áudio vai facilitar muito a vida deles, né? Que é para que eles consigam ali escutar e eles consigam atravessar com segurança. E também as rampas de acessibilidade, pessoal cadeirante. Tem, felizmente, muitos pontos que não tem e se faz necessário que seja instalado acessibilidade aí para todos eles. O outro projeto que recebeu parecer favorável trata do serviço de entrega rápida. A proposta possibilita que carros de passeio também exerçam a atividade. A iniciativa é do vereador Professor Rômulo, do PT, e do ex-vereador Claudilson Pezão. Além disso, 2 projetos receberam parecer contrário, um sobre a fiscalização de ruídos sonoros de veículos e outro criando o programa Catraca Livre no transporte coletivo. Projetos que tratam da arrecadação de impostos municipais receberam parecer favorável da Comissão de Finanças. A Comissão de Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável a 5 projetos de lei em reunião dia 17 de novembro. 4 deles são de autoria da Prefeitura. Entre os destaques estão propostas que tratam do Imposto sobre Transmissão Intervivos, o ITBI, e o marco regulatório do setor de apostas do município, que vai gerar arrecadação de impostos sobre serviços nessa atividade. O vereador Geraldo Celestino, do Mobiliza, comentou os pareceres. O projeto que fala em despesa e receita é de competência exclusiva do Executivo, não é dos vereadores. Então, hoje nós demos parecer favorável praticamente em todos e em um nós acabamos não analisando também, que era a questão dos farmacêuticos. Nós pedimos informação para a Secretaria da Saúde. Vamos aguardar e aí, posteriormente, vamos dar parecer. Outro projeto que recebeu parecer favorável concede isenção escalonada de IPTU a aposentados, pensionistas e beneficiários da LOAS. Os índices variam entre 30%, 50% e 100%. Também teve o aval da comissão uma alteração no regime de adiantamento a servidores públicos da Prefeitura. Outra proposta com parecer favorável é de autoria da mesa diretora do Legislativo. O item permite que procuradores da Câmara optem por jornada de trabalho superior à atual, com o respectivo aumento salarial. 4 projetos foram aprovados pelos parlamentares na sessão do último dia 17 de novembro. Novas regras para transferência de túmulos e jazigos em cemitérios públicos municipais e programa de incentivo ao empreendedorismo feminino estão entre as propostas. Na sessão de 17 de novembro, os vereadores aprovaram 4 projetos de lei, sendo 3 em segundo turno. Entre eles, a proposta da Prefeitura que estabelece novas regras para a transferência de concessão de terrenos ou jazigos dos cemitérios públicos municipais. A ideia é que a transferência aconteça após o falecimento do titular e seja feita por sucessão aos parentes consanguíneos, como pais, filhos, avós, irmãos, tios, sobrinhos e primos. Também receberam aval dos vereadores a instituição de regras de implementação do PIEM, Programa de Incentivo ao Empreendedorismo da Mulher, da vereadora Karina Soutur, do PSD, e a proposta que obriga cartórios a divulgarem a gratuidade de serviços notariais já garantida por lei, por meio de cartazes, folhetos e links virtuais, de autoria do vereador Luiz da Sédio, também do PSD. Agora, esses projetos seguem para sanção ou veto do prefeito. A proposta de incluir no calendário oficial do município o Dia Municipal da Capoeira e o Dia do Mestre e da Mestra de Capoeira a serem celebrados em 8 de fevereiro foi aprovada em primeiro turno e precisa passar por mais uma votação. A iniciativa é de autoria da vereadora Janete Rocha Pietá, da Rede Sustentabilidade. Os vereadores também aprovaram o relatório final da SEI, Comissão Especial de Inquérito que investigou a morte de 27 animais no canil público municipal, que agora segue para o Executivo.
3 requerimentos solicitando informações à Prefeitura também receberam aval dos parlamentares, incluindo o questionamento da finalidade das obras no bairro do Secap, feito pelo vereador delegado Mesquita do Republicanos, que gerou intenso debate. Integrantes do Conselho Regional de Farmácia participaram da reunião da Comissão de Funcionalismo do Legislativo para discutir a criação do cargo de técnico em farmácia. Confira. A Comissão de Administração e Funcionalismo Público do Legislativo recebeu integrantes do Conselho Regional de Farmácia, CRF, em reunião realizada dia 19 de novembro. O objetivo do encontro era discutir um projeto da Prefeitura que cria o cargo de técnico em farmácia. Diretora tesoureira do CRF, Daniele Marini, destacou as principais preocupações com a medida. Ele regulamenta o técnico em farmácia, mas ele não coloca as atribuições que são do técnico. A algum momento ele invade as atribuições que é do profissional farmacêutico, que está garantido na Lei 13.021 de 2014. Então o Conselho, desde o momento que soube desse projeto de lei, vem trabalhando aqui junto com o Legislativo e também com a Secretaria de Saúde para demonstrar que o projeto tem uma importância, que é necessária a regulamentação do técnico, mas que ele precisa cumprir a legislação, sendo ele, o técnico, estando subordinado às ações do farmacêutico, que é o que tem atribuições na relação da dispensação do medicamento, nos serviços farmacêuticos. A proposta também recebeu um substitutivo da vereadora Fernanda Curti, do PT, que atende às demandas da categoria. Segundo o secretário da Comissão, Geraldo Celestino, do Mobiliza, possíveis adequações ao texto já estão sendo discutidas com a Prefeitura. É uma categoria muito importante, que são os farmacêuticos, porque eles que fazem aí a liberação de medicamentos, e hoje nós estamos com falta de farmacêutico no município, tem muita dificuldade. O projeto está aí para ser votado, para sanar esse problema do município. Teve algumas reivindicações do Conselho Regional da Farmácia, dos farmacêuticos, que estiveram presentes nessa reunião, trouxeram algumas preocupações. A Fernanda Curti, vereadora, apresentou um substitutivo, eu já encaminhei para o Executivo estudar nós encaminhamos pela Comissão de Finanças e Orçamento para o Executivo analisar o substitutivo, parece que está convergindo algumas questões, para chegar aí num texto final que atenda os farmacêuticos e também as necessidades aí do governo. Além de debater esse tema, a comissão analisou outros 3 projetos de lei e emitiu 3 pareceres favoráveis. Um dos destaques é uma proposta da mesa diretora da Câmara, que cria vagas de estagiários no Legislativo. Também teve o apoio da comissão um projeto do vereador Edmilson Souza, do PSOL, que trata do acesso de advogados a processos administrativos do município, e um projeto da Prefeitura sobre o regime de adiantamento aos servidores públicos municipais. Guarulhos pode dar um passo importante na demarcação de terras indígenas municipais. A Comissão de Meio Ambiente aprovou a proposta de criação da reserva Filhos desta Terra, que resultou do diálogo do poder público com os indígenas que já vivem no local. O projeto de lei que cria a reserva indígena multiétnica Filhos desta Terra recebeu parecer favorável da Comissão de Meio Ambiente na reunião do dia 19 de novembro. Na prática, indígenas de diversas etnias já vivem no local, que fica na área de proteção ambiental Cabuçu Tanque Grande. O presidente da comissão, o vereador Edmilson Souza, do PSOL, apresentou o projeto em 2022. O parlamentar apontou que não houve pressa na tramitação da proposta, pois o objetivo era ouvir tanto os indígenas como a prefeitura. Fizemos, inclusive, uma audiência no próprio território, lá no Cabuçu, dentro da aldeia. Queríamos também dialogar com a Secretaria de Meio Ambiente. Fizemos 2 reuniões com a Secretaria de Meio Ambiente, que apresentou sugestões que deu embasamento para a propositura de um substitutivo. Então, por isso que levou um tempo, mas a gente preferiu, para ter uma segurança jurídica e uma possibilidade de votação ainda esse ano, mas com toda a segurança necessária, porque é um projeto que vai ser histórico e inovador, não só na cidade, porque vai ser a primeira regulamentação feita através de lei municipal de aldeia indígena em contexto urbano, regularizando, demarcando a área. O texto aprovado foi o do substitutivo proposto pela Comissão de Meio Ambiente, resultado do consenso entre indígenas e poder público, que classificou o local como reserva de desenvolvimento sustentável.
Também foi aprovada a proposta que institui o programa Lixo Zero nas escolas e creches da rede oficial. O objetivo é garantir a gestão adequada de resíduos. A autoria é do vereador Gilvan Passos, do Republicanos. Ambos os projetos ainda vão para discussão e votação no plenário da Câmara. Um projeto de lei que quer incentivar empresas instaladas na cidade a promoverem campanhas de conscientização sobre a violência contra crianças recebeu parecer favorável da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Em reunião realizada dia 19 de novembro, a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude analisou e emitiu parecer favorável a um projeto de lei. O item, de autoria do próprio presidente da comissão, Wellington Bezerra, do PRTB, incentiva empresas a realizarem campanhas internas de conscientização e prevenção de abusos de crianças e adolescentes. A proposta ainda prevê a criação de um selo Empresa Protetora da Criança e do Adolescente. A ideia desse selo é permitir, de forma voluntária, que as empresas instaladas aqui no nosso município, elas possam realizar palestras, ações de conscientização, né, ao combate de crianças vítimas de violência, especificamente violência sexual. Então, a ideia do selo é fazer com que o município ele motive as empresas a fazer ações como essas. Durante a sessão, no último dia 19, a Câmara instaurou uma comissão de inquérito, SEI, para investigar um loteamento clandestino no bairro do Micail. Veja os detalhes. Durante a sessão do dia 19 de novembro, o presidente da Câmara, Martelo, do Republicanos, declarou a instauração de uma SEI, Comissão Especial de Inquérito, para investigar irregularidades relativas a um loteamento clandestino localizado na rua Dolomita, no bairro Micail. O requerimento de solicitação da SEI foi apresentado pelo vereador delegado Mesquita, do Republicanos. Após instaurar a comissão, o presidente da Câmara solicitou aos partidos a indicação dos parlamentares para a composição do grupo. Na sequência, foram aprovados 11 requerimentos de informação que agora serão enviados ao Executivo. Metade solicita informações sobre obras que estão sendo executadas no bairro do Secap. Um projeto que prevê a instalação de salas de acolhimento para mulheres vítimas de violência em unidades de saúde e de assistência social foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. 4 projetos receberam parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa na reunião de 24 de novembro. Um deles foi a proposta que institui a Sala Lilás para atendimento humanizado de mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar. A ideia é que esses ambientes ofereçam acolhimento e atendimento médico, psicológico e social e que sejam instalados em locais como hospitais, unidades básicas de saúde e centros de referência especializados em assistência social. O presidente da comissão, vereador Dr. Lécio Santos, do União Brasil, destacou a importância da propositura da vereadora Karina Soutur, do PSD. A gente precisa de mais políticas públicas, não só na ideia, mas precisamos que essas políticas sejam colocadas em prática, seja executada, para que as mulheres sejam tratadas com mais urbanidade e respeito. E isso não tem ocorrido, inclusive, quando elas procuram socorro, vítima de violência, acabam sendo recebidas de forma desumana. Já passou por uma violência de diversas modalidades que é inadmissível, e quando chega num órgão público, e nós estamos falando de UBS, e falando também das delegacias de um modo geral, nós não temos um local de acolhimento digno. Então, a proposta é criar salas próprias para esta situação. Também foram aprovados os seguintes projetos: o Programa de Inscrição Solidária para Corridas e Caminhadas de Rua de Guarulhos, de autoria do vereador Luiz da Sede, também do PSD, o pedido de autorização da Prefeitura para firmar convênio ou parceria com empresas públicas ou privadas para cooperação financeira ou técnica na ampliação de vagas destinadas a crianças de 0 a 5 anos e 11 meses de idade em creches ou escolas de educação infantil, e o projeto que disciplina o regime de adiantamento de despesas a servidores públicos municipais, de autoria da Prefeitura.
A comissão manteve o veto total do prefeito a 6 projetos de origem parlamentar por invadirem a competência e gestão administrativa do Executivo. Os parlamentares decidiram arquivar 2 projetos: o incentivo à criação de grêmios estudantis em escolas públicas municipais e a obrigatoriedade de instalação de banheiros químicos em feiras livres. A comissão apontou que já existe legislação sobre esses temas. Em reunião no último dia 24, a Comissão de Segurança Pública aprovou a inclusão do encontro dos veteranos das Forças de Segurança Pública no calendário oficial do município. A Comissão de Segurança Pública do Legislativo analisou favoravelmente 3 itens durante reunião na segunda-feira, dia 24. Entre os projetos estão a proposta de Daniel Santos, do PP, que inclui o encontro dos veteranos das Forças de Segurança Pública no calendário oficial do município. O presidente da comissão, Rafa Marques, do MDB, justificou o parecer favorável. Ele trouxe para casa um projeto que visa contemplar os servidores ligados à segurança pública, veteranos, aposentados, reformados. É uma forma de nós prestigiarmos esses servidores que tanto contribuíram para a segurança pública da nossa cidade. E incluindo esta data no calendário oficial, eu acredito que é uma forma de nós resgatarmos o brilho e o orgulho dos servidores que exercem um sacerdócio na segurança. Outras 2 propostas também receberam parecer favorável. Uma delas é de autoria do próprio presidente da comissão, Rafa Marques. O item cria uma bonificação por desempenho operacional para os GCMs, os guardas civis municipais. O outro item, que teve o apoio da comissão, foi elaborado pelo vereador delegado Mesquita, do Republicanos. O projeto cria o programa Lar Azul, voltado ao atendimento habitacional da Guarda Civil Municipal. Um projeto que isenta a população de baixa renda de pagar taxa de manutenção nos cemitérios recebeu parecer favorável da Comissão de Direitos Humanos. Confira. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Guarulhos analisou 4 projetos em reunião dia 24. Todos receberam parecer favorável. Uma das propostas da vereadora Fernanda Curti, do PT, trata da taxa de conservação dos cemitérios públicos municipais. O item prevê em lei isenção do valor a pessoas de baixa renda. O presidente da comissão, o vereador Lamé, do PCdoB, explicou o parecer favorável. Na verdade, isso já acontece hoje em dia, né? As pessoas vulneráveis, elas não pagam porque não têm condições. Só que agora está acrescentando isso formalmente na nova lei que foi aprovada pela Câmara, e é mais do que justo, né? Porque pessoas que morrem não têm condições de... Os familiares são vulneráveis, não têm condições de pagar, e é mais do que justo. E como Comissão dos Direitos Humanos, eu acho que, seja para nascer ou para morrer, o ser humano não pode ser penalizado. A comissão também emitiu parecer favorável à criação da Frente Parlamentar Popular de Apoio às Mães Atípicas, proposta pela Comissão da Mulher. A instituição da Semana de Conscientização da Luta da Mãe Atípica, de autoria do vereador Wellington Bezerra, do PRTB, e a criação da Reserva Extrativista Municipal Filhos desta Terra, apresentada pelo vereador Edmilson Souza, do PSOL. 4 itens foram aprovados na sessão do último dia 24, segunda-feira. Entre eles, o que homenageia a capoeira e os capoeiristas. Durante a sessão do último dia 24, os vereadores aprovaram 4 proposituras. Em segundo turno, recebeu o aval do plenário o projeto da vereadora Janete Rocha Pietá, do Partido Rede, que institui no calendário oficial da cidade o Dia da Capoeira e do Mestre e Mestra da modalidade. Já em primeira discussão e votação, os vereadores aprovaram o texto de Carlos Veloso do Novo, que também insere no calendário oficial da cidade a Semana de Prevenção à Síndrome Alcoólica Fetal, e a proposta de Edmilson Souza, do PSOL, que altera uma lei de 2014 que fala sobre as diretrizes do licenciamento ambiental na cidade e institui o Sistema Municipal de Meio Ambiente. Esses 2 textos passarão por nova votação antes de seguirem para análise do prefeito. Também foi aprovada uma concessão de título honorífico de cidadão guarulhense. No grande expediente, os parlamentares deliberaram 2 requerimentos de informação.
Já na tribuna, os vereadores debateram sobre a falta de água que afetou a cidade por quase uma semana. Vários deles apontaram negligência da responsável pelo fornecimento de água no município, a Sabesp. E outros criticaram a prefeitura por não conseguir resolver a questão. A SEI das terceirizadas, que investiga a suposta falta de recolhimento de obrigações trabalhistas por empresas prestadoras de serviço ao poder público, decidiu pedir prorrogação dos trabalhos e já marcou data para a apresentação do relatório. A SEI, Comissão Especial de Inquérito, que investiga empresas prestadoras de serviço ao município por suposta falta de recolhimento de obrigações trabalhistas, se reuniu no dia 25 de novembro. O objetivo foi discutir a prorrogação de prazo dos trabalhos da SEI e definir a data de entrega do relatório. A partir da análise dos primeiros documentos, como contratos das prestadoras de serviço enviados pela Prefeitura, a comissão decidiu concentrar as investigações na empresa G3 Polaris, como explica o presidente da SEI, vereador Dr. Lécio Sandes, do União Brasil. O problema maior que nós sentimos na cidade foi com relação a Polaris. O contrato dela é muito grande, envolve todas as escolas do município no que diz respeito ao serviço de portaria. Então o dispêndio, o gasto que o município tem para com esse tipo de contrato é bem relevante em comparando, por exemplo, com o serviço de portaria que nós temos aqui na Câmara Municipal. Então a gente tem que ficar atento, em razão do contrato ser robusto, o rombo eventualmente ocorra, para o município pode ser bastante expressivo. Então a gente precisa estar focado e separar a importância. Um contrato, por exemplo, de R$100 mil, ele não pode ter a mesma importância que um contrato de R$10 milhões. Então a gente tem que ser bastante seletivo e exercer o papel de fiscalização naquilo que pode representar um prejuízo maior para todos nós contribuintes. Diante da chegada de uma nova leva de documentos enviados pela Prefeitura, os vereadores concordaram em solicitar à presidência da Câmara a prorrogação dos trabalhos da SEI por mais 30 dias. Também ficou definido que o relator da comissão, vereador Edmilson Souza, do PSOL, vai apresentar o relatório na próxima terça-feira, dia 2 de dezembro. O relator Edmilson já vai apresentar um relatório preliminar e a partir desse relatório preliminar esperamos que até a terça-feira, ele pediu um prazo de 4 dias, até a próxima terça-feira a gente já tem o relatório finalizado e venhamos, com base em toda a documentação que foi apresentada, tirar as conclusões que são necessárias e pertinentes e a partir daí, dentro desse relatório, orientar, se for o caso, para que situação dessa natureza não mais se repita, sugerindo ao governo que tenha um pouco mais de cautela com relação a essas empresas terceirizadas, especialmente depois do tempo da Proguaru, porque quando era lá atrás Proguaru, o problema estava todo em casa, então se a Proguaru não pagasse, a prefeitura deveria dar o suporte para que a Proguaru fizesse. Hoje não. Hoje, quando você contrata uma empresa terceirizada e se essa terceirizada não cumpre com as suas obrigações, o que ocorre? A prefeitura paga 2 vezes. Então, este é o foco da nossa Comissão Especial de Inquérito, é atuar para que situação de duplo pagamento não ocorra. Em reunião nesta semana, a Comissão da Mulher falou sobre o projeto de autoria própria que cria a Frente Parlamentar Popular de Apoio a Mães Atípicas. Na reunião de 26 de novembro, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aprovou o projeto de resolução que cria a Frente Parlamentar Popular de Apoio a Mães Atípicas. Entre os objetivos estão discutir e elaborar políticas públicas que garantam apoio às mães atípicas e também a inclusão de crianças neurodivergentes, vítimas de transtornos como do espectro autista, de déficit de atenção com hiperatividade, de ansiedade generalizada e opositor desafiador. A presidente da comissão, Janete Rocha Pietá, da Rede Sustentabilidade, destacou o trabalho de elaboração dessa proposta que foi apresentada pela própria comissão. Ela é resultado de conversas com as mães atípicas e nós descobrimos a importância de não só ter comissões com parlamentares, mas envolver com as principais interlocutoras e que sentem na pele o que é ser mãe atípica. Então é um dia muito feliz, foi uma construção a várias mãos
E o importante é que ela vai ser mista no sentido de que nós teremos participação de todos que quiserem discutir, se envolver no tema. As vereadoras também emitiram parecer favorável a outras 2 propostas. A inclusão da temática da violência contra a mulher no currículo escolar de unidades de ensino públicas e particulares, de autoria do vereador Alemão do Transporte do Democracia Cristã, e o projeto Colo de Mãe, que propõe apoio integral aos serviços de saúde, educação e apoio social a mães que dão à luz pela primeira vez e ao seu bebê até os 2 anos de idade. A autoria do vereador Joseval Queiroz, do PL. No caso de ambos os projetos, a comissão aprovou os textos substitutivos apresentados pela Comissão de Constituição e Justiça com ajustes de redação. Essas propostas ainda vão ao plenário para votação. A proposta, que quer garantir reconstrução dentária gratuita a mulheres que sofreram violência física, recebeu o apoio da Comissão de Saúde do Legislativo. A Comissão de Higiene e Saúde Pública analisou 3 projetos de lei em reunião realizada dia 26 de novembro. Todos eles receberam parecer favorável. Um dos destaques foi uma proposta da vereadora Carlinda Tinoco, do Republicanos, que cria o Programa Municipal de Reconstrução Dentária para mulheres vítimas de violência doméstica. Presidente da comissão, Gilvan Passos, do Republicanos, elogiou a iniciativa e lamentou os altos índices de violência contra a mulher. Primeiro que isso é um absurdo, né? Nós ainda temos que ver isso na nossa sociedade. Mulheres ainda sendo vítimas dessa violência e ainda mais perdendo seus dentes, algo inadmissível. Então, quero parabenizar a vereadora Carlinda por essa iniciativa, ao vereador Geraldo Celestino, a vereadora Janete, por nós termos aprovado este projeto, que ele vá o mais rápido possível para o plenário, para que o plenário também possa aprovar e que o prefeito possa sancionar este projeto, que vai ser de grande interesse para todas as mulheres. Esperamos que elas não precisem usar, mas infelizmente as que precisarem, que o município faça a sua parte. Também receberam parecer favorável um projeto elaborado por delegado Mesquita, do Republicanos, que implanta o programa de acompanhamento do idoso, além de uma proposta de Daniel Santos, do PP, que institui o Plano Emergencial de Altas Temperaturas. Você sabe o que é herpes zoster? Um projeto de conscientização sobre essa doença passou pela Comissão de Administração e Funcionalismo nesta semana. Confira os detalhes. O projeto, que institui em Guarulhos o Programa Municipal de Conscientização, Prevenção e Cuidado sobre a herpes zoster, recebeu parecer favorável da Comissão de Administração e Funcionalismo Público na reunião do dia 26 de novembro. A herpes zoster é uma doença causada pelo mesmo vírus que provoca a catapora, que pode ficar incubado no organismo e ser reativado em pessoas com baixa imunidade na fase adulta. Além de lesões na pele, a herpes zoster causa dores nos nervos, formigamento, febre, mal-estar e dor de cabeça. O presidente da comissão, vereador Rafa Marques, do MDB, ressaltou a importância do projeto, que prevê distribuição de informativos e realização de palestras sobre a doença em escolas, unidades de saúde e espaços públicos. O projeto ele tem como escopo a prevenção de doenças, a conscientização, preparação, conscientizando a população e principalmente que o poder público, os equipamentos públicos de saúde possam e devam atender as pessoas de acordo com essas orientações. Então é mais uma política de prevenção e conscientização da população. Ainda na reunião, os vereadores rejeitaram o projeto que inclui o ensino de introdução ao direito no currículo escolar. Os parlamentares justificaram que a competência para legislar sobre diretrizes e bases da educação é da União e não do Legislativo Municipal. Vereadores da Comissão do Consumidor debateram a falta de água que atingiu bairros da cidade no dia 19 de novembro. A comissão reagendou uma reunião com a Sabesp para o dia 4 de dezembro. A Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor se reuniu na manhã de quarta-feira, dia 26. Inicialmente, os vereadores receberiam representantes da Sabesp para discutir a falta de água que atingiu diversos bairros da cidade no dia 19.
No entanto, o encontro foi remarcado para o dia 4 de dezembro, às 2h30 da tarde, como explicou o presidente da comissão, Guto Tavares, do PDT. De fato, foi uma situação que trouxe muito transtorno e até revolta para a população, e com razão, porque a gente entende que problemas técnicos podem acontecer, irão acontecer, mas tem que ter uma resposta mais eficiente, até uma comunicação mais eficiente. Então as pessoas ficaram sem água quarta, quinta, sexta, sábado, domingo à tarde eu estava na rua, ainda haviam regiões sem água, e aí a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor precisa agir. E entramos em contato com a Sabesp, embora pontualmente as pessoas com as quais eu conversei ao longo desses dias, acompanhando de perto, atenderam muitas demandas emergenciais, mas não deu conta de atender toda a população. Portanto, é importante ter a presença da Sabesp para esclarecer o que aconteceu, esclarecer se é possível adotar medidas para isso não se repetir, esclarecer quais serão as compensações à população que teve prejuízo, comerciantes tiveram prejuízo. Além de debater o fornecimento de água, os vereadores também analisaram 3 projetos de lei. 2 deles receberam parecer favorável. O primeiro, proposto por Dr. Laércio Sandes, do União Brasil, obriga as agências bancárias a oferecer abrigo adequado a pessoas que aguardam na fila fora do estabelecimento. O segundo projeto, que contou com o apoio da comissão, foi elaborado por Carlinda Tinoco, do Republicanos, e o ex-vereador Jorginho Mota. O item obriga os cartórios a disponibilizar certidões de nascimento, casamento e óbito em braille. Já um projeto que proíbe a distribuição de sacolinhas plásticas em estabelecimentos comerciais recebeu parecer contrário. Um projeto de lei que quer ordenar os fios e cabos expostos nos postes públicos recebeu parecer favorável da Comissão de Desenvolvimento Urbano. Em reunião realizada dia 26, a Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico do Legislativo emitiu parecer favorável a 3 projetos de lei que impactam a zeladoria e o ordenamento da cidade. Um projeto de autoria do vereador Daniel Rodrigues Alves, do DC, estabelece normas para a organização, identificação e remoção de fios e cabos instalados em postes públicos no município. O vereador Luiz da Sede, do PSD, presidente da comissão, defendeu a medida. Esse projeto é bom, já existe uma lei, mas ela não está sendo cumprida. Se essa lei for cumprida, para que realmente, nós já temos debatido isso até na nossa outra comissão, para que aconteça, porque muitos moradores, muitos munícipes sofrem muito com essa questão. E muitas vezes você passa numa rua, você não consegue nem passar, às vezes você vai fazer uma obra, a fiação está tão baixa, tão solta, tão bagunçada, que a gente não consegue. É muito importante o projeto e espero que seja cumprido e o prefeito sancione para que a gente, realmente, a cidade esteja mais limpa. Também recebeu parecer favorável uma proposta de Maurício Guti, do Mobiliza. O item autoriza a aplicação de multas para quem for filmado pelo Centro de Inteligência Integrada de Guarulhos descartando entulhos de forma irregular. Outro projeto, que contou com o apoio da comissão, institui a Política Municipal de Logística Reversa dos Resíduos Originários de Embalagens. A autoria da vereadora Janete Rocha Pietá, da Rede. A cada criança nascida, uma árvore plantada. Essa é a ideia da proposta que recebeu parecer favorável da Comissão de Meio Ambiente. Conheça os detalhes na reportagem. Em reunião realizada dia 26, a Comissão de Meio Ambiente emitiu parecer favorável a um projeto de lei de autoria do vereador Pastor Adalberto, do Mobiliza. O item cria a campanha Uma Criança, Uma Árvore. A iniciativa pretende incentivar o plantio de árvores no município. Presidente da comissão, Edmilson Souza, do PSOL, justificou o parecer favorável. De fato, precisamos encontrar várias formas de conscientizar as pessoas sobre a questão da crise climática que a gente vive, da necessidade de termos uma cidade arborizada e não toda de concreto. E um dos instrumentos é essa novidade que o autor, o pastor Adalberto, traz, que é a questão, a cada nascimento de uma criança se planta uma árvore. O nascimento de uma criança já por si só é um evento histórico importante na vida de qualquer um, né? E ter isso associado com o plantio de uma árvore, eu acho que faz sentido, e por isso que a gente deu o parecer favorável. Um projeto que prevê compensar ou isentar moradores de Guarulhos do pagamento do pedágio Free Flow na Dutra recebeu o aval da Comissão de Trânsito e Transportes. 4 projetos foram avaliados na Comissão de Trânsito e Transportes na reunião ordinária de 26 de novembro. 2 propostas receberam parecer favorável.
Uma delas autoriza a Prefeitura a fazer convênios e adotar medidas de compensação ou isenção do pagamento de pedágio free-flow na via expressa da rodovia Presidente Dutra para os moradores de Guarulhos. O presidente da comissão, o vereador Alemão do Transporte do Democracia Cristã, detalhou a proposta do vereador Rafael Acosta, do PSB. Então, o vereador colocou o projeto, a gente entende que é relevante, né? A Prefeitura firmar convênios, né, com a NTT ou a própria Motiva, para que os moradores de Guarulhos sejam isentos, seja através de um cadastramento, né? E é obviamente que vai depender da própria NTT e a própria Motiva entender que será permitido ou não, mas vamos lutar para que seja aprovado esse projeto, sancionado pelo prefeito, e aí, através disso, a gente possa estar firmando os convênios, trazer para o diálogo, para que a população não seja penalizada, porque, de fato, vai impactar muito a questão do trânsito, né, na local. Então, se a Expressa já estava lá, a população utilizando a Expressa, que possa utilizar, os moradores de Guarulhos possam utilizar essa Expressa sem que haja essa cobrança de pedágio. Também foi aprovado o projeto Paz nos Semáforos, que trata da implantação de áreas de espera para motos nos cruzamentos semaforizados da cidade. Apresentada pelo vereador suplente do PT, Dr. Severino, a proposta foi encampada pelo vereador Marcelo Seminaldo, do mesmo partido. A comissão ainda rejeitou os outros 2 projetos da pauta: o passe livre nos ônibus para mulheres que estão amamentando ou sejam doadoras de leite humano, pois não há dimensão do impacto financeiro aos cofres do município, e também a proposta que obriga motoristas de ônibus a pararem fora dos pontos para o desembarque de idosos, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida quando solicitado pelo passageiro. Nesse caso, os vereadores ponderaram que isso pode trazer perigo e impactar negativamente o fluxo do trânsito. As propostas ainda precisam ser votadas em sessões plenárias. Na sessão do último dia 26, quarta-feira, os vereadores aprovaram um projeto que alerta para a síndrome alcoólica fetal. Acompanhe o resumo da sessão. Um projeto de lei foi aprovado em segundo turno pelos vereadores durante a sessão do último dia 26. De autoria de Carlos Veloso, do Partido Novo, a propositura insere no calendário oficial da cidade a Semana de Prevenção à Síndrome Alcoólica Fetal. Na mesma sessão, também foram aprovadas 2 concessões de título de cidadão guarulhense. No grande expediente, 2 requerimentos foram deliberados pelos parlamentares. O projeto do vereador Edmilson Souza, do PSOL, sobre licenciamento ambiental, que estava na pauta, teve a votação adiada por 2 sessões, a pedido do próprio autor. Na tribuna, o assunto central dos debates foi a cobrança do pedágio eletrônico na pista expressa da rodovia Presidente Dutra, no trecho de Guarulhos. Segundo informações do vereador Alemão do Transporte do partido DC, apesar de todos os esforços para que o pedágio não vigorasse, a cobrança da tarifa, liberada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, terá início no próximo dia 6 de dezembro. Depois de representar a Câmara de Guarulhos durante a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a vereadora Janete Rocha Pietá, da Rede Sustentabilidade, voltou ao Legislativo e conversou com a TV Câmara sobre a experiência vivida em Belém do Pará. A vereadora Janete Rocha Pietá, da Rede, representou a Câmara de Guarulhos na COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. O evento aconteceu em Belém do Pará entre 10 e 21 de novembro e reuniu autoridades de todo o mundo para discutir políticas sustentáveis. De volta a Guarulhos, a vereadora destacou a urgência em tomar medidas concretas em prol do meio ambiente. Foi de suma importância ter sido em Belém do Pará, que é a porta de entrada da Amazônia, aquela riqueza de águas e florestas. Então foi muito simbólico. Inclusive, conseguimos aprovar aquele fundo permanente para as florestas tropicais que tem no Brasil, Indonésia e no Congo. É claro que a questão mais importante, tanto que Lula dizia que era a COP da verdade, porque o que mais importa não é só discussão, mas é financiamento
para poder resolver os problemas, porque a crise climática está aí. Veja as enchentes no Rio Grande do Sul, ciclone no Paraná, né? Então, foi aumentado, triplicado os valores para financiamento, adaptação. Adaptação é isso. E nesse sentido, eu acho que Guarulhos precisa de ter um plano para adaptação. Nós já estamos tendo enchentes, né? E nós temos a Mata Atlântica, que nós precisamos de preservar. Agora, para mim foi um grande aprendizado e nós precisamos de estar muito atentos, porque o estado de São Paulo tem várias cidades, principalmente litorâneas, que podem sofrer muito com as mudanças climáticas. Em solenidade realizada no último dia 26, a supervisora regional do CIE, Simone Lopes da Silva, recebeu o título honorífico de cidadã guarulhense. Há 13 anos em Guarulhos, ela já ajudou milhares de jovens a entrarem para o mercado de trabalho. A supervisora regional do Centro de Integração Empresa-Escola, Simone Lopes da Silva, recebeu, no último dia 26, o título honorífico de cidadã guarulhense. A sessão solene aconteceu no plenário da Câmara Municipal e foi presidida pelo vereador Alemão do Transporte, do Partido DC, autor do decreto legislativo que concedeu a honraria a Simone. O parlamentar destacou a importância dos serviços prestados pela homenageada na cidade. Simone é uma mulher de muita relevância na cidade, né? Ela está na frente do CIE, que é um programa que integra os jovens ao mercado de trabalho com a escola, né? Então, através do Anselmo, um amigo meu, me apresentou a Simone, e ali, quando eu fui ver o currículo da Simone, eu achei um currículo de extrema relevância de serviços prestados para a cidade, então nada mais do que justo estar homenageando ela com esse título de cidadão guarulhense pelos serviços prestados aqui para a cidade de Guarulhos. Paulistana de nascimento, Simone atua no CIE há mais de 25 anos, 13 deles em Guarulhos, sempre auxiliando na inserção de jovens no mercado de trabalho. Ela ajudou a empregar mais de 50 mil pessoas com captação de parcerias e palestras de formação profissional. Além disso, também foi diretora do Núcleo da Mulher na Associação dos Empresários de Cumbica nos anos de 2021 e 2022. Simone explicou de que maneira observa o mercado de trabalho na atualidade e quais os desafios para a inserção dos jovens. Volta um pouquinho no passado, quando os jovens queriam ser, os meninos queriam ser jogador de futebol e as meninas queriam ser atrizes, né? Então hoje esse papel mudou para o influencer. A gente fala que, mesmo sendo influencer, até porque eu também atuo com o mercado digital, ele tem muito trabalho, tem muito estudo, tem muita capacitação. A começar porque para você ser um influenciador você tem que ter uma habilidade de comunicação. E isso você vai desenvolvendo através da faculdade, através da parte dos estudos e também da parte prática. E isso o estágio favorece. Então não é tão simples, né, como se prega na internet, que é só ligar uma câmera e você já virou influenciador digital. Tem muito estudo e muita dedicação, mas realmente você tem razão. Tem sido um grande desafio a gente trabalhar isso na cabeça do jovem. E de que maneira vocês estão trabalhando isso? Olha, muito incentivo, muitos cursos, a gente tem trazido o jovem mais para perto, usando as próprias redes sociais para falar a linguagem desse jovem, utilizando também aí de toda a nossa bagagem de 60 anos para mostrar para ele todo o impacto que a carreira tem na vida dele lá na frente e que ele não pode negligenciar isso. Simone também agradeceu à Câmara pela honraria e ao vereador Alemão do Transporte pela sensibilidade e apoio. Toda a minha jornada na cidade foi trabalhando em prol do social, inserindo jovens no mercado de trabalho. Já foram aí mais de 50 mil jovens em toda a nossa história aqui na cidade, então muitos já passaram pelo CIE. Durante toda a nossa trajetória no Brasil inteiro já foram mais de 6 milhões de jovens. Então receber essa homenagem, esse reconhecimento, para mim, é uma gratidão muito grande. O vereador apoia, né, a inserção dos jovens, acho que isso é muito importante. Além do CIE, eu trabalho também com empoderamento feminino. Essa trajetória de 25 anos também me capacitou para impactar mulheres através de um trabalho de palestra, autoestima. Então acho que uma coisa acabou sendo aliada à outra e ter o apoio, né, do vereador é muito importante porque demonstra a força do feminino aqui na cidade. Novembro Azul. Homens devem ficar atentos aos sintomas do câncer de próstata. Segundo o Ministério da Saúde, as chances de cura ultrapassam os 90% quando o câncer é identificado na fase inicial. Confira a entrevista sobre os sinais e formas de prevenção dessa doença.
câncer de próstata é o tema da campanha Novembro Azul. Em 2024, esse tipo de câncer matou mais de 17 mil homens no Brasil. Quando ele é identificado na fase inicial, as chances de cura são muito grandes. E para tirar dúvidas sobre esse assunto, nós estamos aqui com a chefe da rede de atenção a pessoas com doenças crônicas da Secretaria de Saúde aqui de Guarulhos, a Letícia Teixeira. Letícia, quais são as formas de prevenção do câncer de próstata? O câncer de próstata pode ser prevenido, assim como qualquer outro tipo de câncer, através do incentivo de uma vida saudável, estilo de vida saudável, né? Então, evitando a ingestão de bebida alcoólica, evitando o uso do cigarro, através de uma ingestão de alimentação saudável, prática de atividade física e a manutenção de um peso adequado. E quais são os principais sintomas desse tipo de câncer? Os homens têm que ficar alerta caso eles identifiquem dificuldade a urinar, a diminuição do jato urinário, aumento da frequência, né, das idas ao banheiro, tanto durante o dia como à noite, sangramento na urina e a demora tanto para iniciar como para terminar o ato de urinar, né? Então todos esses são sinais de alerta e aí assim que identificados, né, o homem tem que procurar um serviço de saúde, né, para avaliação. E nesse caso, só o médico, então, pode pedir para ele fazer esses exames conhecidos e alguns deles temidos, que é o PSA, né? Fala um pouquinho para a gente desses exames. Exatamente. Na verdade, os homens, a partir da identificação dos sinais e sintomas ou a história familiar, né, homens que têm familiares, principalmente pais, avós ou irmãos que tiveram câncer de próstata antes dos 60 anos, também já são pacientes que têm maior risco de desenvolver o câncer de próstata, né? Então, esses homens deverão procurar um serviço de saúde, vão passar por uma avaliação médica e aí sim o médico vai solicitar o exame tanto de PSA, que é um exame de sangue, ou o exame de toque retal, né, que é o tão temido, para identificação do risco, né, do câncer mesmo e, se necessário, a realização até de biópsia para fechar o diagnóstico. Mas não há necessidade de realizar esses exames se não houver história familiar ou alguma queixa clínica. E conta pra gente qual é o tipo de tratamento mais utilizado para o câncer de próstata. O tratamento ele pode ser cirúrgico, muitas vezes, né? É necessário fazer cirurgia realmente na próstata e a maioria dos casos também precisa de radioterapia. E também, se houver a metástase, que é quando espalha, né, o tumor para outros órgãos, aí muitas vezes o tratamento pode ser mais complexo, né? Incluindo a quimioterapia, por exemplo. E a Prefeitura de Guarulhos vai ter alguma ação de conscientização sobre esse tipo de câncer para a população? Com certeza. Então, durante todo mês, né, todas as unidades de saúde estão realizando atividades relacionadas tanto com o Novembro Azul, que é a saúde do homem, como o Novembro Negro, também, que é de enfrentamento ao racismo, à discriminação e a discriminação social, né, da população negra. E então eles estão fazendo palestras, tem painéis, cartazes expostos nas unidades de saúde. Nós vamos ter uma ação bem grande no dia 29 e 30 no CEMEG Centro, referente à saúde do homem, com realização de exames e orientações diversas, todas abordando a saúde do homem como um todo, né? Incluindo a realização de testes rápidos, orientações de ST, né? Diversas ações. E no dia 26 também nós teremos uma ação no aeroporto, que é específica para os funcionários do aeroporto, também referente ao Novembro Azul. Então, os homens, esse é o momento de procurar as unidades de saúde para ficar atento e alerta sobre as questões envolvendo a saúde masculina, né? Exatamente. É importante que os homens se cuidem, se previnam, né? Procuram as unidades de saúde antes que a doença se instale, né? Então, é importante realmente a prevenção, a manutenção de um estilo de vida saudável, com atividade física, com alimentação saudável, mudança de estilo de vida mesmo, a fim de prevenir a prevalência dessas doenças e principalmente as complicações, né, consequentes delas. Então, o recado está dado, homens, fiquem atentos nesse Novembro Azul. O Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelas redes sociais da Câmara. Obrigada e até a próxima!